Falta então a gente entender o funcionamento do seguidor de emissor. Para isso a gente tem que olhar não somente o ganho de tensão dele, mas principalmente como que se comporta a impedância de entrada desse circuito. Para isso a gente vai ter que olhar o modelo de pequeno sinal desse circuito. A gente vai assumir que o transistor está corretamente polarizado, e aí a gente vai colocar pequenas alterações de tensão na entrada e observar o que acontece na saída, e também observar a impedância vista por essa fonte. Então, primeira coisa, como que fica o modelo de pequenos sinais de um circuito desses? O circuito que a gente tem até o momento é o seguinte: a gente tem este circuitinho aqui. Aqui é o RB, aqui é o RE, e aqui em cima eu tenho minha alimentação VCC. Se eu quero avaliar só os pequenos sinais, então eu assumo que a polarização está correta, eu ignoro a alimentação, então eu substituo a alimentação por ligações de terra, e aí eu vou lá e eu substituo o meu transistor pelo seu modelo de pequenos sinais. E qual que é esse modelo? Ele tem a seguinte cara. Então aqui eu tenho minha ligação do coletor, aqui eu tenho minha ligação do emissor, e aqui eu tenho minha ligação da base. Aqui, esse cara aqui é o RP. Então o circuito aqui está meio feinho, vamos só desenhar ele de forma mais bonitinha, mas ele continua sendo o mesmo circuito. Notem que aqui é o meu VI e aqui é o meu Vout. Então, eu vou ter que o RB continua aqui, aterrado, ele vem para o RP, que está ligado nessa fonte vinculada. Aqui eu tenho minha resistência de emissor, que está aterrada, e minha fonte vinculada também está aterrada. Esse é o meu VI, e esse ponto aqui é o meu Vout. Então, esse é o meu modelo de pequenos sinais. Lembrando que essa corrente que passa aqui é GM vezes RP, que é igual a beta IB, sendo IB essa corrente aqui, né? Certo? Então, com esse modelo que a gente acabou de construir, eu vou calcular duas coisas com vocês. Eu quero calcular qual é o ganho do meu circuito, e depois eu quero calcular qual que é a impedância de entrada dele. Para eu calcular o ganho, eu preciso achar uma relação de V0 por VI. Então eu preciso escrever V0 em função de VI. Para eu achar essa relação de V0 com VI, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei das malhas aqui nessa malha. Então, determina que a tensão de entrada é igual à tensão de Vp mais a tensão Vout. E a lei dos nós, que está dizendo que a corrente IB mais a IC é igual a IE. Ou seja, que o Vp sobre RP mais o GM-Vp tem que ser igual ao Vout sobre RE. Então, eu vou usar essas duas relações
E aí? Usando então a relação da lei dos nós, eu posso colocar o VP em evidência, que eu faço aqui, e depois mandar esse termo em parênteses dividindo, e aí eu fico então com somente VP em evidência. Pegando a lei das malhas, que era VIN igual VP mais Vout, eu substituo VP pelo que eu acabei de determinar, que estava em função de Vout e as resistências. Coloco o Vout em evidência e eu tenho então uma relação de Vout e VI. Então, colocando Vout dividido por VI, eu tenho que esse termo aqui em chaves elevado a menos 1. CI. Esse termo aqui é a impedância equivalente vista desse circuito seguidor de emissor. Parece muito feio, difícil de entender. Mas a gente pode fazer algumas simplificações. A gente sabe que o GM costuma ser muito maior que 1 sobre RP. Então, a gente pode ignorar 1 sobre RP. E com isso a gente tem, e aí eu multiplico em cima e embaixo por RE, e aí chega nessa relação RE dividido por RE mais 1 sobre GM. Como o GM é sempre positivo, eu tenho que o ganho vai ser sempre positivo, e ele é sempre menor que 1, a não ser que GM seja infinito, e aí isso chega a 1. Mas como ele não é infinito, ele é menor que 1, mas ele é próximo de 1, tá? Então, isso a gente já sabia, esse circuito ele não funciona como um amplificador, ele funciona como um casador de impedância. Então, ele tem um ganho praticamente unitário, e a pergunta é o que acontece com a impedância desse circuito. Então, para a gente entender o que acontece com a impedância de entrada do circuito, nós vamos adicionar uma fonte extra, uma fonte de tensão constante, e a gente vai olhar qual que é a corrente que essa fonte tem que fornecer para o circuito para ela conseguir garantir essa alimentação de tensão. A gente vai aplicar a lei dos nós nesses dois pontos aqui. A gente vai usar a lei das malhas e, mais um detalhe, eu vou associar uma carga também na saída. Então, aqui está o meu RL ligado na minha saída. Aqui, então, eu posso começar a fazer substituição de variáveis. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui no vídeo, mas ficam aqui as fórmulas que a gente vai usar para isso. Que vai ter um resultado complicado, mas veja, no fim eu consigo colocar tudo em função de V e de I, eu divido V por I, e eu tenho então essa fórmula aqui, que é o RB, que é a resistência da base, em paralelo com RP mais 1 mais beta, o RE em paralelo com RL. Tá? Então, essa é a resistência ou a impedância que vai ser vista pela carga na entrada do meu circuito. Vamos dar uma simplificada na coisa. Em geral, como o beta é sempre da ordem de 100 para os transitórios BJT, eu posso dizer que esse RE paralelo com RL vai ser provavelmente muito maior que o RP. Então, eu posso ignorar o RP. Depois, o RE costuma ser maior do que o RL. Então, o RE em paralelo com o RL, como o RE é maior, o RE pode ser ignorado. Então, sobra só o RB em paralelo com beta vezes RL. E aí, por fim, o RB costuma ser muito maior do que o beta RL. Estou falando aí do RL de 4 ohms no nosso exemplo, né, com beta de 100 a 400, enquanto o RB era da ordem de 6K. Então, quando esses dois estão em paralelo, sobra o valor do beta RL. Logo, a impedância de entrada vista por uma fonte, ela vai ser aproximadamente a
carga vezes beta. E lembrando de novo, como o beta é da ordem de 100 a 120, o que esse circuito está fazendo é amplificando a impedância da minha carga, ou aumentando a impedância vista na entrada do circuito. Então, eu coloco uma carguinha pequena na saída e o que eu vejo na entrada é uma carga 100 vezes maior, ou 120 vezes maior, beta vezes maior. E lembra, a gente viu no vídeo, no segundo vídeo, que para que eu consiga ter um ganho adequado para o meu pré-amplificador, eu precisaria que a amplitude da carga fosse alta, fosse proporcional ou maior do que a amplitude do RD que estava sendo usado para polarizar o CMOS. Então, esse circuito faz isso, ele aumenta a amplitude, ele aumenta a impedância vista pelo meu amplificador e com isso melhora a transmissão de potência. Ok? Então é isso aí, eu espero que com isso vocês consigam se preparar adequadamente para o nosso quarto experimento e vejo vocês no lab. Até lá!